Bem-vindo à parte 2 do Desmitificando Mitos sobre Bitcoin. Mito número 4. Bitcoin será substituído por um concorrente. O Bitcoin foi a primeira moeda digital realmente bem-sucedida. E embora novas criptomoedas tenham prometido superar o Bitcoin por meio de novos recursos ou outras vantagens, nenhuma chegou perto. O Bitcoin sempre foi e continua sendo a criptomoeda mais valiosa em termos de capitalização de mercado por uma margem significativa. É também a mais popular, representando cerca de 60% do mercado de criptomoedas. As razões incluem a vantagem do pioneiro do Bitcoin, juntamente com a pureza de sua missão como uma moeda descentralizada e aberta. Isso não quer dizer que concorrentes não sejam bem-vindos para tentar. O Bitcoin é descentralizado, o que significa que é operado por uma comunidade global de mineradores e nós, em vez de uma autoridade central. Por exemplo, se a arquitetura subjacente do Bitcoin precisar mudar para adicionar novas funcionalidades, recursos ou para se proteger contra um bug recém-descoberto, a comunidade pode iniciar um fork para atualizar a rede. Para que a atualização seja aceita, uma maioria de 51% da comunidade deve apoiar a mudança. Isso permite que o Bitcoin se adapte e evolui conforme necessário, como visto com a atualização do Segregated Witness do Bitcoin em 2017. Por ser software de código aberto, desenvolvedores que não conseguem obter consenso da comunidade podem até criar um hard fork na blockchain do Bitcoin e criar uma criptomoeda completamente nova. Por exemplo, o Bitcoin Cash foi criado dessa forma, mas até agora nenhum clone do Bitcoin chegou perto de substituir o original. É claro que uma enorme quantidade de inovação está acontecendo no espaço, então é concebível que um concorrente maior possa surgir, mas dadas as circunstâncias atuais, a maioria dos especialistas não acredita que o Bitcoin será substituído tão cedo. Mito número 5. Investir em Bitcoin é jogar. Embora seja verdade que o Bitcoin experimentou uma volatilidade significativa ao longo da última década, isso é esperado em um mercado jovem e em crescimento. Desde o bloco de gênese do Bitcoin em 2010, ele tem consistentemente ganhado valor ao longo prazo, com uma capitalização de mercado superior a $1 trilhão. E à medida que o Bitcoin continua a amadurecer, uma estrutura regulatória robusta em países ao redor do mundo ajudou a atrair uma onda de investimentos institucional. Há uma justificativa fundamental para o investidor de Bitcoin acreditar que o valor de seus investimentos deve aumentar. Enquanto em um cassino, você sabe que as probabilidades estão inclinadas a favor da casa. Claro, não há garantia sobre o desempenho futuro ou resultados contínuos, mas a tendência de longo prazo do Bitcoin ao longo da última década tem sido positiva. Uma estratégia popular de investimento para reduzir o impacto da volatilidade é a média de custo em dólar, na qual você investe uma quantidade fixa a cada semana ou mês, independentemente do que o mercado está fazendo. Essa estratégia geralmente resulta em retornos positivos independente da volatilidade em um ambiente de tendência positiva. A volatilidade do Bitcoin parece estar em declínio. Uma análise recente da Bloomberg comparou o recente boom do Bitcoin ao de 2017 e descobriu que a volatilidade é consideravelmente menor dessa vez. Por quê? O surgimento de participantes institucionais e o efeito estabilizador geral de popularização das criptomoedas. Se o Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda tem um lugar em seu portfólio de investimentos, depende de suas circunstâncias pessoais, tolerância ao risco e horizonte de investimento. E embora o Bitcoin tenha mantido uma tendência constante de alta ao longo da última década, também teve ciclos substanciais de queda. Os investidores devem ter cuidado ao navegar em mercados voláteis. Mito número 6. Bitcoin não é seguro. A rede Bitcoin nunca foi hackeada. Seu código aberto foi examinado por inúmeros especialistas em segurança e cientistas de computação. O Bitcoin também foi a primeira moeda digital a resolver o problema de gastos duplos, tornando as moedas peer-to-peer sem confiança uma realidade. Além disso, todas as transações de Bitcoin são irreversíveis. Muitos equívocos sobre a história da segurança derivam de ataques a empresas e serviços de terceiros que fazem uso do Bitcoin, e não da própria rede Bitcoin. Hacks de alto perfil de empresas de Bitcoin iniciais com procedimentos de segurança defeituosos e violações de dados ocasionais fizeram com que alguns usuários questionassem a segurança do Bitcoin. O protocolo central do Bitcoin funcionou com segurança com 99,9% de uptime desde sua criação em 2009. Uma vasta quantidade de poder de computação protege a rede e os mineradores que alimentam a rede estão distribuídos por todo o mundo, com nós em 100 países, o que significa que não há pontos únicos de falha. Mito número 7. Bitcoin é prejudicial ao meio ambiente. A mineração de Bitcoin é um processo intensivo em energia, mas determinar o impacto ambiental é difícil. Por um lado, todos os aspectos da economia digital requerem energia. Considere todo o sistema bancário global e toda a energia necessária para processar transações bancárias e alimentar edifícios de escritórios, caixas eletrônicos, agências locais e muito mais. Pesquisas recentes da gestora de fundos sediada em Nova York, a ARK Investment Management, concluem que o Bitcoin é muito mais eficiente do que a banca tradicional e a mineração de ouro em escala global. Uma parte significativa da mineração de Bitcoin é alimentada por fontes de energia renovável, incluindo a eólica, hidrelétrica e solar. Esses foram os últimos mitos sobre Bitcoin dessa série e eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre como funciona a criptomoeda pioneira. Espero que seus investimentos deem muitos frutos e que a gente se veja no próximo Crypto News. Até lá!